Bom dia, irmãos. Eu agradeço as orações dos irmãos pela vida do Josué, né? Graças a Deus nós fomos a Lisboa. Eu estou ouvindo agora a Mariana. Eu lembrei que ela mandou mensagem e eu nem respondi. Desculpa, meu irmão. Mas com criança, o tempo passa e eu acabo esquecendo. Irmã Carolina que eu diga que às vezes ela manda mensagem. A Mariana vai pegar e quando eu vou ver tá lá a mensagem, só que a Mariana já excluiu assim das notificações, né? Eu fico sem saber quem mandou mensagem. Mas graças a Deus nós fomos a Lisboa, a médica lá atendeu-nos muito bem. Ela foi no particular, no privado, mas ela atende também no hospital público e na terça-feira, que foi a consulta, ela receitou alguns remédios, mas pediu análises. Na quarta-feira ela estaria lá no hospital pediátrico, né? E aí ela estaria lá e faria a guia pedindo as análises, né? Então ela fez, nós fomos na quarta, encontramos até o João com a Mônica e a Isabel lá no hospital. E aí estamos aguardando as análises serem, né, concluídas e tal. Mas até aqui, graças a Deus, já tem cicatrizado, a gente tem visto a melhora no quadro do Josué. Eu estou meio surdo, eu vim de lá com uma gripe, ainda estou me recuperando. Aumenta um pouquinho, Valério. O número 1, isso. Pode aumentar um pouquinho. Eu estou meio surdo, melhorou, agora estou me ouvindo. E aí também tem o Rafaelzinho, que é sempre difícil com o bebê, né? Mas, graças a Deus, Deus tem cuidado de cada um de nós. Estou vendo também ali a cadeira vazia da irmã Carolina. Eu mandei mensagem e dizer isso ao pastor. E agora fui ver e ela diz que não está em condições de... Justamente. Já tem uns dias, umas semanas, né, que ela já não está muito bem. Também vamos lembrar de orar por ela. Temos também a irmã Luz, o marido, né, tem passado também por dificuldades ali. A irmã Rosário também, né, com a situação ali. Enfim, cada um tem suas lutas, né? Graças a Deus que Deus nos dá a vitória em Cristo Jesus e estamos aqui, temos esse privilégio. Irmãos, vamos fazer a leitura, Atos capítulo 4. Vamos fazer a partir do versículo 15 até o versículo 22. Atos 4, 15 a 22. Estamos nesse texto já há um certo tempo, dando uma certa ênfase nessa questão principalmente no versículo 19, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E aí vamos continuar, dar continuidade ainda nesse tema, nesse assunto, no estudo de hoje. Então vamos lá, Atos 4, 15 a 22, diz assim a palavra do Senhor. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém? Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Mais uma vez pedimos as tuas bênçãos nessa manhã, neste estudo que estaremos fazendo. Que tu venhas falar aos nossos corações, nos edificando, também, Senhor, nos desafiando
nos incomodando, nos tirando mesmo da zona de conforto. E que, a começar em mim, depois também nos meus irmãos, possamos sair diferentes neste dia de hoje. Em nome de Jesus te pedimos humildemente e agradecemos. Amém. Como eu falei, irmãos, então estamos dando certa ênfase neste assunto. Importa obedecer a Deus, ouvir a Deus ou aos homens. Então, neste caso, nós já vimos, estudos passados, que desde Jesus até os apóstolos, existe uma certa hierarquia nas leis que devemos obedecer. As leis dos homens devem ser obedecidas, devem ser acatadas. Jesus falou: dai a César o que é de César, seja um bom cidadão, um bom pagador de impostos. Deu exemplo, né? Paulo também vai dizer, olha, também Pedro vai dizer, olha, as autoridades foram colocadas por Deus, foram postas por Deus para exercer juízo, trazer a espada para quem malfeitou. Se você não é, se você já é uma nova criatura, você realmente é um salvo por Cristo Jesus, não tem o que temer se você faz o que é certo, se você faz o que é bem, o que é bom. Mas qual é o limite para você acatar a lei humana, a lei dos homens? É quando ela não sobrepõe a lei de Deus. Quando aquilo que Deus fala na sua palavra, ela não vai de encontro. E aí nós estamos vendo exemplos de homens na Bíblia que obedeceram a Deus. Claro, existem vários exemplos que você pode ir de Gênesis até ali o Novo Testamento, você vai encontrar exemplos como estes. Mas aí nós tiramos apenas alguns principais para nós meditarmos e tirarmos lições deles. O primeiro que nós vimos foi José, capítulo 39 de Gênesis. José, mesmo sendo um escravo, alguém que foi vendido, odiado por seus irmãos, mesmo na situação como um escravo, já pensou sair, né, debaixo, sendo, a gente tem um termo, não sei se tem aqui em Portugal também, mas o filhinho do papai. Você ser o filhinho do papai ali, a mãe morreu, o pai era o filho que ele amava. Você sair dessa posição, tendo uma estrutura boa na sua casa, mas ao mesmo tempo odiado por seus irmãos, sendo cogitado até ser assassinado por eles, jogado no poço, ser vendido pelos seus irmãos para uma caravana ismaelita, até chegar a ser escravo ali no Egito, na casa de Potifar. E aí nós vimos várias coisas, mesmo nisto tudo, não vemos ali José depressivo, amargurado, com ressentimento. Claro, José é um ser humano. Você vai ver no encontro dele com os seus irmãos, ele ainda tem aquele sentimentozinho que aí começa a testar, a provar os seus irmãos. Ele é um homem. Mas no relato que nós temos em Gênesis, eu acho muito difícil ele cair num estado desse e ao mesmo tempo Deus abençoá-lo. Foi justamente o contrário. Na situação, na prova em que ele se encontrava, Deus abençoava a ele e ao mesmo tempo a área onde ele estava, a casa de Potifar, a ponto de ele ser o mordomo fiel ali de Potifar. E depois, quando a sua patroa, a sua dona, pediu para deitar com ele e ele ter negado, também Deus abençoar ali na cela, ali na prisão. Eu até falei, se o irmão já estivesse vivo, eu ia perguntar, né? Será se teriam coragem de deixar a chave da prisão com um preso? Muito difícil, né? Muito difícil. Mas foi o que aconteceu ali na ocasião com José. Veja, então, voltando ao nosso assunto, José, mesmo ali tendo a ordem da sua senhora, deita-te comigo, né? Vem aqui, vamos ter relações, José não cedeu ao pecado. Primeiro, ele fugiu e mesmo fugindo, mesmo obedecendo a Deus, sofreu as consequências. Foi jogado na prisão. Isso, o fato de obedecermos a Deus, acho que até falei isto, não nos isenta de sofrermos a punição dos homens. Nós vemos isto claramente na história da igreja, na história primitiva. Veja, homens fiéis, mulheres fiéis, não cederam, não negaram Jesus, não negaram a Deus, acabaram no Coliseu.
acabaram sendo mortos. Não nos isenta o fato de querermos obedecer a Deus, glorificar a Deus, sermos obedientes, fiéis a Ele. Não nos isenta. Este mundo, Jesus já falou, é nosso inimigo, nos odeia, não quer coisas conosco. Ele tenta nos atrair, tenta mesmo nos enfeitiçar com aquilo que nós vamos ver hoje. Não vou entrar nesse assunto agora. Mas José não cedeu, sofreu as consequências e mesmo ali foi fiel, foi temente ao Senhor, não cedeu. O segundo exemplo que nós vimos foi no estudo passado. José foi no retrasado, vimos um pouco também no estudo passado. E no estudo passado também entramos no exemplo das parteiras ali de Êxodo capítulo 1, onde elas também não cederam, não obedeceram à ordem do faraó. Veja, faraó não é um Potifar. Potifar era o comandante, é o senhor de escravos, mas faraó era Deus na terra. Né? Para a cultura ali era Deus na terra. Sua palavra era uma ordem, era um tiro certo, não tinha curva. E aí, mesmo assim, elas não obedeceram, não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, e aí não mataram os meninos, né? E a gente viu que Deus as abençoou, o povo aumentou e se tornou muito forte, e Deus lhes deu para as parteiras uma família, para cada uma, né? A Cifrá e a Puá. E nós vimos muitas coisas também. A palavra de Deus nos menciona os nomes delas e não menciona o nome de Faraó. Interessante, né? Não menciona o nome de Faraó, o Deus na terra, né? Deus com D minúsculo. Mas menciona duas escravas, duas parteiras hebreias. Foram obedientes a Deus. E aí, através do exemplo delas, nós vimos o paralelo do que leva uma pessoa a obedecer a Deus e enfrentar o castigo, a ira, a desobediência da lei dos homens. E o que foi? Não sei se os irmãos lembram. É o temor do Senhor. É a única coisa que vai te levar, que vai me levar a colocar em primeiro lugar a lei de Deus, a palavra de Deus, e ir contra o que o mundo diz, a lei dos homens, e até sofrer as consequências. Né? É o temor do Senhor. É a única coisa. Você pode até no início querer obedecer a Deus, querer ter uma disposição, não, eu vou... Deus fala para fazer isso, mas ali o meu professor, né, no caso, Amanda vai para a faculdade aqui, mas o meu chefe lá no trabalho, mas o meu superior está falando para eu fazer uma outra coisa, eu prefiro obedecer a Deus. Mas se você não tiver o temor do Senhor de fato, no final das contas, uma hora você vai cair, uma hora você vai desobedecer a Deus. Porque o que vai te levar a sofrer consequências? O que te leva a querer, digamos assim, você ser desprezado, preterido pelas pessoas, pelo sistema onde estamos incluídos? Ninguém sem consciência, irmãos, gosta de sofrer. Se eu perguntar, você gosta de sofrer? Você gosta de sofrer retaliação no seu trabalho? Você gosta de o seu chefe lhe maltratar mal? Claro que não, irmãos, claro que não. Ninguém. Mas o que nos leva a esta situação, é apenas o temor do Senhor. E nós vimos que o temor do Senhor é o quê? Não é temer, não é ter medo de Deus apenas. Não, isso é algo muito simplório, né? É um sentido muito simples da palavra. Temer a Deus é ter medo. Não é isto, irmãos. Mas é você cada vez mais, na medida que conhece a Deus, conhece quem Ele é, de fato, realmente, você querer agradá-lo, glorificá-lo, fazer de tudo por Ele. Isto, na verdade, é temer a Deus. E nós vimos um texto que esclarece muito bem, foi Deuteronômio. Vamos abrir rapidamente lá, aí depois desse texto nós damos seguimento. Deuteronômio, capítulo 4.
Deuteronômio capítulo 4, versículo 5. Na repetição da lei, Moisés está lembrando o povo antes de eles entrarem de fato na terra prometida. Ele vem dizendo então: eis que vos tenho ensinado, Deuteronômio 4:5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Versículo 10. Não te esqueças do dia em que no dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então, note bem, Moisés está lembrando: não esqueçam vocês do dia que vocês estiveram perante o Senhor. Quando que eles estiveram perante o Senhor? Lá no Monte Sinai, lá no Monte Horebe, quando o Senhor desceu naquele monte e eles viram, você pode ler isso em Gênesis capítulo 20, viram o monte fumegando, trovões, relâmpagos acontecendo, fogo do céu. E eles estavam ouvindo aquilo tudo, Deus falando os mandamentos, a ponto do povo dizer: por favor, Moisés, fala tu com Deus e nós te ouviremos. Mas não fala Deus conosco para que nós não morramos. Olha o que está acontecendo aqui, esse caso extraordinário. E aí Moisés está lembrando: olha, não se esqueçam disso, que Deus se apresentou a vocês. Com que intuito? Qual o sentido para Deus fazer aquilo? Mostrar aquela maravilha naquele monte. Reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras. Deus se apresentou, Deus falou a sua palavra. Com qual intuito? A fim de que aprenda a temer-me todos os dias. Como é que eles iam temer então, irmãos? Porque eles viram o Senhor, ouviram a sua lei, conheceram a Deus. Quem é que libertou eles? Foi aquele Deus que, quando a glória dele ali, do jeito que estava naquele monte, o monte estava pegando fogo, a fumaça, os trovões, os relâmpagos, coisa terrível, meu filhinho, né? Porque era para passar para os filhos. Coisa terrível, meu filho. E olha a lei de Deus, o que ele dizia: que não era para ter outro Deus, não era para fazer imagem de escultura, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não cobiçar. Porque o pai conhecia quem era Deus, tinha visto, presenciou tudo aquilo que aconteceu. Então, trazendo para os nossos dias, como é que eu posso temer a Deus, irmãos? Como é que eu posso ter o temor do Senhor na minha vida? Conhecendo a Deus mais e mais, intimamente. E como é que nós podemos conhecer a Deus mais e mais? Lendo a Bíblia, orando, tendo comunhão com o Senhor. Se você não faz isso, irmãos, não adianta. Você não terá o temor do Senhor. Logo, consequentemente, você desobedecerá a Deus. Logo, você irá, na hora da prova, na hora da situação onde você vai ter que escolher a quem obedecer, você vai ser mais propenso a cair em pecado. E ao querer obedecer, querer agradar a homens e não a Deus. Veja, isso é uma escada, é uma rampa, é uma ladeira. Que uma coisa que começa
a desmoronar, vai desembocando, a bola de neve, né? Vai ficando maior até chegar no pecado, até chegar na desgraça. Isso, irmãos, é algo que tem acontecido muito hoje em dia com nossos crentes. Nossa igreja não conhecem verdadeiramente a Deus, não têm o temor do Senhor e acabam caindo em pecado. Temos muitos jovens, né, principalmente, caindo na desgraça da pornografia, do sexo fora do casamento, amizades que têm levado para o mau caminho, desobediência aos pais e tal, mas estão na igreja. Mas se você for ver, rapaz, tem o temor de Deus, você começa, é crente em primeiro lugar, é crente. Tem temor de Deus verdadeiramente, conhece a Deus, aí você vai vendo. Eu falo com jovens, mas adultos também, irmãos. Adultos também. Bem, a gente pode continuar muito, mas vamos prosseguir. Próximo exemplo é um bastante conhecido, acho que se fosse perguntar de você, quem é o maior exemplo de obediência a Deus, você ia dizer talvez Daniel. E vamos para ele agora. Daniel, capítulo 1, abra sua Bíblia. Daniel, capítulo 1, nós vamos fazer algumas leituras bem extensas. Daniel, capítulo 1. Enquanto vocês abrem, a gente vai discursando um pouco antes de entrarmos no texto. Mas veja, não era fácil ser jovem também aqui na época do Daniel, né? E não é porque ele foi levado cativo para a Babilônia. Antes dessa situação, também era muito difícil. Veja, a moralidade, a desobediência era algo notório ali em Judá, no Reino do Sul. E é por isso que Babilônia veio e arrasou com a terra. Pelo menos 3 vezes Nabucodonosor invadiu ali Jerusalém e, da última vez, arrasou com tudo. Mas não existia mais o temor do Senhor, não existia mais a devoção a Deus. E nós estamos falando isso antes da queda de Jerusalém. Antes da queda. E eram pessoas que viviam suas vidas de forma mesmo sem o temor de Deus, de forma promíscua, de forma injusta, praticando a injustiça, praticando os seus pecados, mas ao mesmo tempo confiando no templo do Senhor que estava em Jerusalém. É interessante, né? Parece muito hoje com os nossos dias, onde os crentes vivem as suas vidas no mundo, pecam do jeito que está, aí vem no domingo, não, mas no domingo eu estou na igreja, né? Então já estou blindado, estou protegido já, nenhum mal vai acontecer mais comigo. Mas aí volta a semana, continua de novo, aí domingo de novo eu estou na igreja. Era o que estava acontecendo aqui com o povo de Judá nessa época, sem temor de Deus, mas confiavam. Você pode ver, creio eu que é Jeremias 7, eles falavam, olha, temos o templo do Senhor, é a casa de Deus, então nenhum mal vai acontecer, nunca jamais seremos invadidos. Vê lá o Reino do Norte, foram invadidos pela Síria, mas é porque eles não têm o templo. Nós estamos em Jerusalém, no Monte Sião, no Monte de Deus, temos o templo. E daí? E daí? Aí nós vamos ver nos profetas Jeremias, Abacuque, vai tratar também muito sobre isso. Abacuque chega a dizer, Senhor, mas como é que tu vai enviar um povo que é promíscuo, um povo que é idólatra, que eram os babilônios, como é que o Senhor vai mandar eles para trazer juízo sobre o teu povo? Como é que pode isso? Mas para você ver a ira de Deus sobre o pecado. Eles transgrediram, irmãos, a lei de Deus. Transgrediram a aliança que Deus tinha feito com o seu povo lá no Monte Sinai. Se obedecerem, vai ter bênção. Se desobedecerem, maldição. Vou trazer um povo que não é deste povo, que vai acabar com vocês, que vai destruir. E a minha mão vai pesar. Dito e feito. Foi o que aconteceu. Vamos ler Daniel, capítulo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá,
e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então veja, Babilônia aqui era a potência. Hoje, não muito mais, né? Mas tínhamos os Estados Unidos como a grande potência mundial, o único país que batia de frente mesmo ali com a antiga União Soviética, né? A polarização ali, Ocidente, a parte oriental também, contra o comunismo e tal, enfim. Na época aqui eram os babilônios, e tinha, se você for ler a história, irmãos, realmente Nabucodonosor foi um grande líder. E até já pesquisando, lendo algumas coisas, eles dizem que nenhum império depois do Império Babilônico foi tão rico e poderoso como ele. Não era um império muito grande, né? Assim, se você for comparar com o Império Romano, por exemplo, chegou até aqui, né? Nós temos aí o Castelo de Beja para provar que a Roma chegou aqui, né? Também outras coisas. Mas era um império pequeno, mas muito rico, cheio de ouro, né? Ali o poderio, a majestade de Nabucodonosor, quando herdou ali o poder do seu pai Nabonido. Você vai ver mesmo na história contando que era um homem muito poderoso. Não é à toa que depois ele ficou louco quando viu o poder, né? Ficou louco foi o castigo dele, porque ele se achou Deus na terra. Quem é que ia contra a ordem de Nabucodonosor? E Deus entregou Judá a este reino agora, a este império babilônico. Continuando. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Eu estava lembrando da Amanda, estudando, né? Eu sabia que ela estava vindo para cá para fazer faculdade e tal. Mas aqui, irmãos, é interessante, tem um teólogo que estava tratando disso, eu estava vendo, como se fosse um vestibular, uma prova para você entrar numa faculdade. Está aqui as provas, né? Os vestibulares para você entrar nessa universidade de Nabucodonosor. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, para que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então, fez uma seleção social aqui. Olha, Aspenaz, a gente está invadindo aqui, vamos pegar só o pessoal da nobreza, uma linguagem bem jovial, né? Só os top, né? Não quero nenhum pobre, não. Ninguém aí da baixa... Não, eu já estava fora, né? Só quero os nobres, os ricos, os poderosos, só os filhos deles. Depois, versículo 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Segunda prova, segundo teste, é uma seleção física. Eu estava dando no domingo retrasado lá para os adolescentes, eu estou dando também Daniel lá para eles. Mas eu falei para eles, olha, você vai ver, até para o mundo, menino que não toma banho, menino que anda sujo, fedorento, né? Eu creio que ninguém seja rico aqui, mas se você for ver essa lista, vamos continuar lendo e depois eu continuo. Então, seleção social, seleção física, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Terceiro vestibular, terceira prova, seleção intelectual. Então, eu estava comentando com eles, até para o mundo, você precisa ter uma boa aparência. Você precisa tomar um banho. Aqui ele fala, boa aparência, sem defeito, né? Às vezes você está vendo ali, adolescente, criança, gosta de estar sujo. Tem uma fase assim que você tem que brigar para tomar banho, se aprontar. Talvez com menina seja diferente, né? Mas principalmente com menino, meu amigo, entra no quarto de um adolescente, né? De uma criança aí, é cheio de areia, fedorento, chulé e tal. Mas veja, até aqui, boa aparência, sem defeito. Depois,
Resumindo, depois o que ele vai dizer, que goste de estudar, que não seja, de novo, uma linguagem bem, que não seja um moleque, né, vagabundo, uma pessoa preguiçosa, que não gosta de estudar, que não gosta de tratar das coisas, que só quer brincar de videogame, só gosta de jogar, sair com os amigos. Não. Nabucodonosor não foi apenas na social, não. As penais. Eu quero os filhos dos nobres, eu quero os filhos dos ricos, mas não só isso. Faz uma peneira, faz uma seleção aí. Tem que ter boa aparência. Tem que ter boa aparência. E outra, que seja instruído, que goste de estudar. E até falando lá com eles, como é que você é lá na sua escola? Qual é o teu testemunho? Todos ali estavam se dizendo crentes, né? Salvos, enfim. Você dá um bom testemunho, então? Você chega fedorento na escola? Você gosta de estudar? Você dá um testemunho de que realmente é um bom estudante? Né? E a mesma coisa serve para nós, irmãos. Não estudando, mas no nosso trabalho. Né? Para vir para a igreja. Somos pessoas apresentáveis, que o mundo olha e logo percebe a diferença. Somos chamados para isso também, irmãos. Parece algo banal assim. O pastor está falando uma coisa. Não. Quem veio no domingo passado, deixei bem claro no estudo em Gênesis, que Deus criou o mundo, criou todas as coisas baseado na separação das coisas. Ele gosta das coisas bem separadas, bem divididas, cada uma com a sua didaticamente falando, com seu papel a cumprir. E nós também. E não só na parte teológica, não somente naquilo que acreditamos. Eu sou crente, eu confio em Jesus. Tá, mas tu dá o exemplo? Tu é exemplo de um crente? Tu é um exemplo de salvo? Até nas mínimas coisas, no teu trabalho, nos estudos. Você dá um bom exemplo? É isso que está dizendo aqui. E Daniel e seus 3 amigos eram um exemplo, tanto é que foram levados. E aí, irmãos, começa a saga do Daniel. E aí nós vamos ver pelo menos 3 coisas que Daniel teve que lutar contra. Daniel, e quando eu falo Daniel, também inclui-se aí seus 3 amigos. Veja. Nessa primeira parte, Daniel estava saindo de Judá. Nós não sabemos como era ali a casa do Daniel, onde ele vivia. Ele deveria ser algum nobre, filho de algum nobre, de alguém rico de lá de Judá, de Jerusalém, para ser levado, né? Mas nós não temos mais detalhes sobre a sua vida. Mas nós temos essas pelo menos 3 características dele. Era alguém da nobreza, alguém que tinha uma boa aparência e alguém intelectualmente responsável que gostasse de estudar. Alguém que tinha, um grande futuro pela frente. E aí Daniel, no meio disso tudo aqui, também não temos detalhes sobre o que aconteceu com seus pais. Se sua mãe foi levada como escrava, se foi estuprada, se o seu pai foi morto, se foi decapitado, não temos notícia. Não sabemos o que aconteceu. Só sabemos que ele foi levado para o centro do mundo na época, para a Babilônia, onde tinham os melhores professores, os melhores mestres, a educação ali era a melhor da época. Foi levado para lá. E aí nós vemos que, veja, ele estava saindo de um centro onde, teoricamente, era o Senhor que reinava ali através do culto a Deus, estava saindo ali de onde estava a presença de Deus para um lugar totalmente pagão, digamos assim, saindo da presença de Deus para o mundo, para o mundão. E aí lá nesse mundo, o que aconteceria? O mundo iria oferecer a melhor cultura. A cultura mais desenvolvida da época. O intelecto supremo ali da época. Era isso que Nabucodonosor estava mesmo oferecendo a estes jovens. Era isso que ele estava oferecendo.
Aspenaz, chama esses meninos aí, bora, vou levar eles para eles assistirem, estudarem a nossa cultura e assistirem lá na minha corte. Não é assim que termina o final do versículo 4? E que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O mundo oferece isto, irmãos. Hoje em dia também continua oferecendo. A proposta deles não mudou em nada. Na verdade, até aumentou o intelecto. Hoje nós temos muito mais coisas que os caldeus tinham na época. Tenha certeza disso. E aí, em contrapartida, o que eles falam? O que o mundo nos diz? O que o mundo prega? A Bíblia está desatualizada. A Bíblia já é algo que está ultrapassada. Hoje em dia o que manda é a ciência. Hoje em dia é a ciência. Hoje em dia é o estudo. Hoje em dia é a questão progressista das coisas, das culturas. Vamos abraçar isto, a ciência, o estudo, os padrões do mundo de hoje. E não é à toa que hoje vemos muitas das nossas crianças, dos nossos jovens entrando nas universidades, principalmente nas universidades, mas nas escolas também, e sendo desencaminhadas. Quantos lá da minha cidade eu vi entrando na faculdade, meus amigos de igreja, e quando foram ver, estavam com a cabeça toda virada, a ponto de não quererem mais saber de Deus, alguns se tornarem ateus, outros se tornarem homossexuais. Eu não estou dizendo que a culpa é da universidade, não, tá? A culpa não é do estudo, não. Mas o que o mundo oferece hoje, muito sorrateiramente, quando uma pessoa não tem base, não tem mesmo isso aqui, não está alicerçada nisso aqui, o mundo tem muita coisa para ensinar. Tem muita coisa para ensinar. A ponto de começar a encher a cabeça, isso aqui vai ficando de lado. Vai ficando de lado. Até que está vazio de Deus e muito conhecimento do mundo. E Daniel teve que lutar contra isto. Próxima coisa, versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Irmãos, o mundo oferece também as melhores e mais irresistíveis delícias e prazeres que o homem pode desfrutar e usufruir nessa vida. Não tenha certeza disso. É uma delícia os prazeres que o mundo oferece. No caso aqui de Daniel, foi citado aqui a ração diária. Em outras palavras, a comida deles. Eles simplesmente iriam comer a mesma comida do Nabucodonosor, do rei. Imagina, irmãos. A melhor comida da época. O melhor chefe, o melhor prato de comida, eles iriam experimentar e comer todo santo dia durante 3 anos. Só que no fundo nós sabemos que essa comida era o quê? Sacrificada a ídolos. Elas eram, antes de serem servidas ao rei, ela passava por ritual ao Deus deles. E aí Nabucodonosor tinha dito, não, Aspenaz, eu quero os melhores comigo, então para eu ter os melhores eu tenho que servir o melhor. Se eu como a melhor comida, eles também vão comer a melhor comida, igual eu como. Porque eu quero ter um conselheiro bom, inteligente, nutrido. Não alguém desnutrido, sem força, como é que vai me servir na minha corte? Dê a melhor comida, a comida que eu como, durante 3 anos. Das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O mundo nos oferece
continua nos oferecendo essas delícias, irmãos. Continua. Eu não estou falando de comida aqui, não. Não estou falando de comida. Apenas, né? Hoje nós temos muitas coisas também que nos dão prazer. E aí isso vai, né? Temos bebidas. Eu vejo tanto aqui no colégio, aqui perto, aqui na frente da igreja, jovens já fumando fora da escola, horário. Eu fico, né? Rapaz, como isso é possível? Tamanho é 10 horas, 11 horas da manhã, fumando lá fora, né? Com seu vape, né? Agora é o eletrônico agora. Nas festas já podendo beber. O mundo oferece isto. É uma maravilha para eles. Drogas, sexo. E aqui, meu irmão, minha irmã, aqui, né, no bolso dele, oferece. As amizades também. E aí você vai. A gente está falando de pessoas mais jovens, mas eu e você também, adultos. O mundo continua oferecendo coisas boas. No trabalho, né, as amizades, extorsões, propinas, sexo entre colegas de trabalho, chega ao adultério, chega, quem não é casado, acaba fazendo sexo antes do casamento. E eu estou falando de pessoas de dentro da igreja, irmãos, de dentro da igreja. Estamos mesmo no meio disso tudo. O mundo oferece. E veja, eu estou falando aqui, eu não estou acusando, não estou apontando o dedo para ninguém, porque eu estou também à mercê disto. Não é porque eu sou pastor que eu sou mais santo, não. Eu sou homem também, irmãos. O mundo chega a mim também. O mundo chega a mim também. Mas eu tenho que lutar contra isto. E aí vem aquele grande discurso, né? A desculpa para cair nestas delícias. A vida é uma só. O importante é ser feliz. A vida é muito curta para não ser aproveitada bem. E aí vai assim por diante. Nenhuma dessas coisas aqui é mentira. Mas é aquela mentira que é igual a serpente lá no Éden. Veja, a vida é curta. A vida realmente é curta. A vida é uma só. Realmente, a vida é uma só. A vida, né? Eu devo ser feliz. Realmente, você deve ser feliz. Ninguém quer a tua tristeza. Mas você vê uma doutrina diabólica entrando na mente, no coração, em que você vai vendo, é só a metade da coisa, porque... E a outra metade, que se chama consequência? Na consequência ninguém fala, né? O profeta diz, olha, o caminho do homem parece direito, feliz, bom, deleitoso. Mas onde é que dá esse caminho? Mas ao cabo dá em caminho de morte. Ao cabo dá caminho de morte. Então veja, essa é a segunda coisa. A terceira, versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Então, a terceira coisa, irmãos, o mundo vai dizer que você precisa apenas ser você mesmo. Você não precisa mudar em nada. Chega a ponto de dizer que Deus te aceita do jeito que você é. E se Ele não te aceitar, que Deus cruel é esse, que não te aceita do jeito que você é? Por acaso tu tem culpa de nascer assim, de querer ser feliz, de querer ser, né, desse jeito no mundo? É isso que o mundo vai dizer. É com esse discurso que ele quer te seduzir. Dizer que não tem problema, o nome disso é pecado, irmãos.
Mas aí você pode perguntar, mas pastor, na verdade os nomes deles foram trocados. E o Senhor está dizendo que o mundo diz para você ser do jeito que você é. É, irmãos, porque se você for ver lá no Novo Testamento, você e eu, nós éramos mortos em delitos e pecados. O que Deus fez comigo e com você? Nos regenerou, nos deu uma nova vida. Uma nova vida. E o que o Aspenais aqui estava querendo fazer com eles? Olha, vocês são judeus? Vocês são lá de Israel, lá de Jerusalém? Não, todo mundo aqui vai tirar sua cultura, vai esquecer o seu Deus, a sua cultura, a sua família, agora vai ter até outro nome, para você esquecer sua antiga vida. E aí se você for ver, irmãos, olha o que significa Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. Mas foi trocado o nome dele para Beltesazar, que significa Bel proteja o rei. Bel era o Deus lá dos caldeus. Veja, nome tão lindo, Daniel, Deus é meu juiz. Agora não, seu nome vai ser Beltesazar. Bel proteja o rei. O outro, Ananias, significa Jeová é misericordioso. Agora ele vai se chamar Sadraque, iluminado pela deusa do sol. Outro, Misael, quem é como Deus? Não, vai ser Mesaque. Quem é como Vênus? Azarias, Jeová ajuda. Não, vai ser Abednego agora. Servo de Nego, outro deus caldeu. Servo de Nego. Veja, irmãos, não é nem sutil isso aqui, é escancarado, é para esquecer o teu Deus, é para esquecer a tua cultura. Agora você vai assumir uma nova identidade aqui conosco. Tudo atribuindo ao Deus caldeu, a nova cultura mundana, idólatra daquela época. Hoje é a mesma coisa. Temos uma nova identidade em Cristo Jesus, irmãos. Você e eu, nós fomos chamados para ser santos. Se você for lá ver em 1 Pedro, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Não, mas o mundo não... Você é crente? Não, não seja não. Se adeque. Você agora vai ser moldado aqui segundo a nossa cultura, as nossas leis, aquilo que nós pensamos. E se você pensar diferente, aí vai ser retaliado, Aí hoje em dia tem um cancelamento. Até, irmãos, chegar no momento em que vai ser dada a voz de prisão. E eu acho que não está muito longe disso não. Porque eu vou continuar pregando aqui sobre homossexualismo, que é pecado. Sobre disciplina de filhos. E o mundo hoje vai dizer, não, você não pode mais disciplinar a Mariana nem o Josué. E aí, vão chegar aqui e vão me prender? Vão tirar a Mariana e o Josué de mim? É mais importante obedecer a Deus ou aos homens, irmãos? Mas o mundo quer, não. Esqueça isso aqui. Haja desta forma. Se aculture, jogue para lá sua cultura e se vista com essa roupa aqui agora. Irmãos, eu digo isso com tristeza no coração. Estava ouvindo até um pastor falando num podcast que isso é a pura verdade. Se você for ver lá a região islã, a gente acha radical. Não? É muito radical. E olha que eu não estou falando nem dos extremistas, que chegam a explodir bomba e tal. Estou falando daquele civilizado, que são pessoas mesmo que respeitam e tal, mas é uma religião radical. Você vai ver as outras, o judeu realmente que é judeu, que segue, também é radical naquilo que ele acredita. Agora chega no cristianismo, nós saímos disso, não somos mais radicais, queremos cada vez mais afrouxar as coisas que acreditamos. Para quê? Para que o mundo nos aceite. E aí nós vamos ver, não, mas não tem problema fazer mais tatuagem. Crente não tem problema mais não. Pode usar brinco, homem, não tem problema mais não.
pode beber, né, se embriagar, pode ir para festa, pode ir para balada, pode ir para o show, não tem problema, é crente, Deus aceita, Deus é bom, Deus ama. E aí você vai ver, né, aqui esses homens, os heróis da fé, e eu não vou nem entrar, irmãos, eu ainda vou entrar lá mais para frente, quero usar esse exemplo mais lá para frente. Mas nossos irmãos que foram mortos no Coliseu, bastava eles dizerem assim: olha, eu sou crente, mas eu vou dizer apenas, não, né, eu renego Jesus, mas Deus sabe no meu coração que eu não renego não, né, estou mentindo aqui para eles não me matarem. Só era fazer isso, irmãos. Mas foram homens e mulheres que tiveram coragem, tiveram o temor do Senhor e dizer: não, eu vou até as últimas consequências obedecendo meu Deus, amando, temendo meu Deus. A ponto de Daniel, vamos lá, capítulo 8, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Irmãos, é uma coisa tão simples. Sinceramente, olhando aqui, Daniel ia comer uma comida. Só ele, no nossos dias, não, só era ele orar, já estava abençoado, e aí, né, botava para dentro. Ele ia dispensar o porco, né? O porco não podia, né? Mas vai, o rei podia porco, né? Então, ele ia dispensar o pernil do rei, o caviar, o vinho gostoso, a melhor safra de vinho do rei, ele ia dispensar, meus irmãos. Uma coisa tão gostosa, talvez ele nem comia isso em Jerusalém, só era ele orar e tal, comer escondido e tal, estava tudo bem. Estava sem papai e mamãe, estava sem o sacerdote olhando. Quem é que estava lá para fiscalizar? Daniel, não faz isso. Misael, Azarias, ei, larga essa menina aí, vá para lá, vá dormir. Não faça isso, não frequente aquele lugar. Quem é que estava lá para fazer isso? Quem seria a babá deles, meus irmãos? Não tinha. E Daniel, na mínima coisa, que era a comida, resolveu firmemente não se contaminar, não ceder. Se você acha que Daniel e seus amigos, no mínimo, não cedeu, você imagina no máximo. E se você for ver a trajetória de Daniel, seus amigos, até o capítulo 7, irmãos, ele foi para a cova, porque ele abria a janela do quarto dele e orava para todo mundo ver. Não era só ele fechar a janela do quarto dele e ninguém ia ver que ele estava orando? Foi de graça para a cova dos leões. Não é verdade? Foi de graça, só era ele fechar a porta, ninguém ia ver, ninguém ia saber, ele estava livre da penalidade, né, da morte lá. Pronto. Mas, irmãos, é isso que diferencia esses homens, esses heróis da fé que temeram ao Senhor. É isso que diferencia eles. E eu vou usar o meu exemplo de mim, que muitas vezes sou infiel para com o Senhor. Que nas mínimas coisas, cede ao pecado, cede ao prazer que a minha carne sente daquilo que o pecado me oferece, que o mundo me oferece. Essa é a diferença, irmãos. Esses homens, esses jovens de 17 anos, era a idade de Daniel, esses jovens temiam ao Senhor. Não precisava de papai e mamãe para mandar. Não precisava de um sacerdote para estar de olho fiscalizando. Não. Em qualquer lugar do mundo para onde eles fossem, resolveram firmemente não se contaminar com este mundo. Não vai dar tempo de nós concluirmos hoje. No próximo a gente termina, mas fique com o exemplo desses jovens, irmãos. A gente não está falando com um marmanjo aqui de 40 anos, não. Meninos de, né, homens aqui de 50 anos já velho, que, né, já estava no final da vida, se morresse, né, não ia perder muito também, não. 17 anos, sendo exemplo para mim e para você. Como tem sido a tua vida, a minha vida? Temos cedido ao pecado? Temos obedecido ao mundo? Temos, né, esse afã de querer agradar o chefe, os amigos, os colegas,
de querer mesmo agradar a minha carne, ou não, a minha escolha tem sido baseada no temor de Deus, em querer agradar ao meu Deus, ao ponto de não interessa se eu sofrer as consequências, eu vou agradar ao meu Deus e ponto final. Nós ainda vamos ver um exemplo dos amigos dele, a ponto de dizer, olha, fica sabendo, ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo que nós não vamos nos curvar perante a tua estátua, Nabucodonosor. Temos essa coragem, irmãos? Que Deus mesmo nos dê a graça de termos. O principal é o temor do Senhor que nos dá essa coragem, que nos leva a ter essas atitudes. É o temor do Senhor. Como eu adquiro o temor do Senhor? Conhecendo mais e mais a Deus. Como eu conheço? Lendo a sua palavra, orando, tendo intimidade com o meu Deus, com o teu Deus. Que Ele nos dê a graça para continuarmos e sermos fiéis também a Ele. Oremos. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor deixou exemplos na tua palavra, Senhor. Exemplos que, ao mesmo tempo que nos envergonham, também nos encorajam, Senhor, também a ter essa mesma atitude. Jovens que preferiram mesmo, Senhor, te agradar, não se contaminando com a bebida, com a comida, com aquele mundo, Senhor, tão cheio de prazeres, mas preferiram mesmo serem fiéis ao Senhor. Nos ajuda também, Senhor, a termos essa mesma disposição de querer te agradar, de querermos ser diferentes. Nos ajuda, Senhor, a termos o temor ao Senhor. Te revela, Senhor, a nós cada vez mais, nos dá mesmo. Coloque em nossos corações cada vez mais o prazer de lermos a Tua palavra, de estarmos em comunhão com o Senhor, de orarmos com o Senhor, ao Senhor. E assim, Senhor, Teu nome ser mesmo conhecido, exaltado, ser testemunhado, Senhor, através de nossas vidas neste mundo. Nos guarda do mal, Senhor, nos protege das ciladas que o mundo nos tenta, Senhor, colocar em nosso caminho, de Satanás, nos protege até da nossa carne, Senhor, também que anseia pelo pecado, mas que cada vez mais possamos estar firmados na Tua palavra, no Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, nos dá uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa semana.